pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu decidi gravar esse vídeo como uma forma de imprevisto, já que eu vou estar participando de um evento hoje à noite. Então, eu não tenho certeza se eu vou chegar a tempo de dar início à reunião, já que essa semana eu sou líder. Então, eu fico no dever aí de dar essa contribuição aqui bem rápida. Hoje, às 11h30, temos aí uma reunião com outra equipe dos supercondutores para definir sobre a dinâmica. Então, com relação a essa reunião, estarei presente, mas com relação à reunião de 10h40, onde iremos definir aí sobre como será o desenvolvimento dessa semana, provavelmente eu não consiga chegar a tempo. Então, vai depender muito do cronograma do evento, certo? Mas, de antemão, nada mais nada menos do que trazer aqui um pouco para vocês um resumo do que será essa semana. Então, eu anexei lá no Drive um documento com o título Reunião 31.10, que no caso os pontos que serão abordados hoje. Então, o planejamento dessa 7ª semana, ela leva em consideração o cronograma do projeto, certo? Então, eu defini 2 metas para essa semana. A primeira delas é definir a solução e iniciar o desenvolvimento da prototipação, certo? E, além, claro, da realização da integração entre as equipes. E eu coloquei um trecho em destaque com atenção, porque não podemos de forma alguma, no caso, ir para a 8ª semana sem ter definido a solução nessa semana 7, porque a 8ª semana é a testagem desse protótipo. Então, o desenvolvimento dessa semana, eu acho uma semana muito importante para realmente definirmos a solução e já dar início aí ao desenvolvimento. Porque na semana 8 vai passar pelo teste, na semana 9 a gente tem que entregar o protótipo pronto com o relatório para que os colaboradores avaliem, certo? Então, a partir desta observação, né, que não podemos ir para a 8ª semana sem antes definir a nossa solução, eu acho importante a gente dar início ao desenvolvimento dessa prototipação, certo? Então, eu coloquei alguns pontos importantes. Eu lembro que na 2ª semana que eu fui líder, acho que faltou direcionamento, faltou distribuição de tarefas e também faltou a gestão do tempo. Mas eu quero destacar aqui que, com relação à distribuição de tarefas, eu acho que vai surgir essas tarefas a partir da definição da nossa solução. Então, a partir do momento que a gente vai definir a solução, podemos aí trazer atividades e distribuir entre os integrantes da equipe. É assim que eu penso, certo? Mas o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é a revisar todo o conteúdo até o momento. Não é somente discutir, mas ter um documento onde tem. Essa revisão em documento seria uma forma de controlar o que já foi visto até o momento, o que já foi definido, entendeu? O que precisa ainda definir. Então, a partir dessa revisão, a gente vai ter mais ou menos ideia do que precisa ser investigado ainda. E eu concordo com a Thalia sobre, faltou embasamento teórico, faltou pesquisar mais. E eu concordo e acredito que essa revisão de conteúdo também venha definir aí o que precisa ser mais pesquisado. Então, nesse documento deve ser, principalmente as respostas do formulário, eu acho importante trazer um pouco, certo? E a partir desta revisão, eu pensei em fazer um brainstorm, onde cada integrante vai trazer uma ideia para solucionar o problema raiz, e não é somente trazer essa ideia, mas apresentar. E a partir dessas ideias apresentadas e discutidas, a gente vamos definir qual a melhor solução. Lembrando que a ideia de um integrante, ela pode se complementar com a outra, tornando uma solução única. Então, essa solução ela pode sofrer alterações de acordo com as opiniões dos demais integrantes. Então, a partir da definição dessa solução é que vamos decidir quais as tarefas, que no caso é a fase de prototipação, quais são as tarefas que podem vir aí a contribuir para o desenvolvimento dessa ideia, certo? E justamente a distribuição dessas tarefas, para não sobrecarregar ninguém. Outro ponto que eu elenquei aqui foi organizar a dinâmica da semana, que está em fase de desenvolvimento, certo? E outro ponto que eu coloquei para os líderes das semanas anteriores, organizar o documento atividades desenvolvidas. Então, nesse documento tem que ser anexado
tudo que foi realizado na semana de liderança, certo? As atividades que foram desenvolvidas, as atividades que não foram desenvolvidas, colocar nesse documento único. Por quê? Eu quero trazer novamente isso aqui. Porque quando chegar no momento do relatório de experiência do projeto lá na instituição, vamos precisar claramente desse documento organizado e, óbvio, esse documento também serve como um controle de atividades, do que foi feito, do que não foi feito e do que precisa ainda fazer. E eu coloquei em aberto, em destaque aqui, acrescentar mais sugestões se preferir. Então toda a opinião é válida e contribui aí para o desenvolvimento da semana, para que tenhamos uma semana de resultados, certo? E para finalizar, eu acabei trazendo uma revisão bem rápida sobre prototipação. Prototipar é sair do campo das ideias para a solução. Lembra que eu falei do brainstorm? Todo mundo vai dar uma ideia, vai apresentar essa ideia, para que chegamos aí em um consenso de solução para o nosso problema raiz. Então, prototipação é basicamente isso. Depois do brainstorm, vamos definir a nossa solução. E quando definirmos a nossa solução, temos alguns questionamentos que vêm aí a contribuir na construção, no desenvolvimento do protótipo, que é: quais são as suas características? Devemos pensar em cima da solução. Qual público ela atende? O que define ela? Como é o processo de aplicação dela? O quanto ela vai custar? O que será necessário construir para que ela se torne realidade? Então, são questionamentos que devemos colocar em cima da nossa solução e tentar aí trazer respostas e, através dessas respostas, começar o nosso desenvolvimento desse protótipo. Então, é basicamente isso que eu quero trazer para essa semana, e quem tiver mais sugestões pode estar aí acrescentando no documento e apresentando, certo? Então, eu aconselho inicialmente a fazer essa revisão de conteúdo, trazer em forma de documento para ter um controle, e a partir disso, trazer aí a técnica do brainstorm com relação às ideias. E com relação se terá ou não reuniões todos os dias, eu acho que a gente deve entrar em um consenso essa semana, porque é uma semana bem tensa, onde não podemos passar para a 8ª semana sem antes definir a nossa solução e e começar a desenvolver o nosso protótipo, certo? Mas eu acho que não todos os dias, mas um dia na semana a gente não se reúne. Então, esse dia da semana, o que é que eu achei, né? Pegar um dia da semana e começar a desenvolver a atividade que foi distribuída. Quando selecionamos a nossa solução, criamos tarefas e essas tarefas foram distribuídas para cada um da equipe. Então, esse dia seria reservado justamente para desenvolver aquele tópico que foi distribuído, certo? Então, acho que não todos os dias, mas um dia da semana não nos reuniríamos. E é isso, pessoal. Finalizo aqui esse breve vídeo, né? Tentei ser mais breve possível para não ficar um vídeo muito grande, mas eu deixo aqui essas observações no documento do Drive, onde tem o título Reunião 31-10, certo? Para que vocês também tenham acesso. Então, quem quiser acrescentar mais coisas, ou então retirar, fazer críticas, algo do tipo, só é adicionar no documento, ou então colocar no grupo, certo? E é isso. Espero que tenhamos uma semana de resultados bastante significativos e satisfatórios.